da Administração Municipal. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 75. A administração pública direta, indireta de qualquer dos poderes do município, atenderá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também ao seguinte: 1. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. 2. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. 3. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. 4. É garantido ao servidor público municipal o direito à livre associação sindical. 5. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. 6. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. 7. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores e dos secretários municipais somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. 8. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros dos poderes executivo e legislativo, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes públicos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluindo vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, do prefeito, no âmbito do poder executivo municipal, e o subsídio dos deputados estaduais aos agentes políticos no âmbito do Poder Legislativo Municipal, na forma do artigo 29, 6ª, f, da Constituição Federal, aplicando-se aos procuradores do município e aos auditores fiscais da Receita Municipal o limite estabelecido no artigo 37, x infine, da Constituição Federal. 9. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. 10. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. 11. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos municipais são irredutíveis, nos termos da Constituição Federal. 12. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, os serviços, as compras e as alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, a qual permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica, indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 13. É vedada a acumulação remunerada de cargos, empregos ou funções públicas, exceto quando houver compatibilidade de horários, observando, em qualquer caso, o disposto no inciso 8º deste artigo e a de 02, 2, cargos de professor e b, a de 01, 1, cargo professor com outro, técnico ou científico, c, a de 02, 2, cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. Primeiro, a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverão ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Segundo, a lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente 1. As reclamações relativas à prestação de serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviço de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços.
2. O acesso dos usuários. Terceiro, os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Quarto, a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário público, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Quinto, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Sexto, é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do artigo 40 da Constituição Federal com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma da Constituição Federal, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Sétimo, é vedada, para fins de preservação da probidade e moralidade administrativa, a nomeação de agentes públicos para cargos e funções da administração direta, indireta e fundacional que se encontrarem nas hipóteses de inelegibilidade previstas na legislação federal. Oitavo, os critérios para comprovação da idoneidade dos agentes públicos serão definidos em lei, observando-se a competência originária de cada poder, nos termos dispostos no artigo 16 desta Lei Orgânica Municipal. Artigo 76. A administração fazendária do município e seus auditores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei. Primeiro, a carreira do auditor fiscal, cargo privativo de portador de nível superior, é disciplinada em plano de cargos, carreiras e salários e exercem a atividade de administração tributária, independentemente dos demais servidores, nos termos do artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, assegurando aos seus ocupantes que desempenham a atividade uma remuneração que promova o incremento da receita do município, observando o disposto no artigo 167, quarta, da Constituição Federal. Segundo, a administração municipal destinará, anualmente, nunca menos de 1/4 da receita anual resultante de impostos, para a realização de atividades de administração tributária, excluídos os gastos com inativos e pensões, nos termos dos arts. 37, XXI e 167, quarta, da Constituição Federal. Artigo 77. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundações, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. E, tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Segunda, investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Terceira, investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. Quarta, em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. V. Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. Artigo 78. A lei reservará percentual de cargos e empregos públicos para as pessoas com deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Artigo 79. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a administração de pessoal do município observará: 1. A vigência, sempre na mesma data, da revisão geral da remuneração dos servidores públicos. 2. A proibição de vinculação ou equiparação de vencimentos para efeito de remuneração do pessoal do serviço público. 3. Fixação por lei, do limite máximo e da relação de valores entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, observados os limites máximos e, no âmbito dos poderes municipais, os valores remuneratórios percebidos, em espécie, a qualquer título, pelo prefeito. 4. Irredutibilidade de vencimentos dos servidores públicos, cuja remuneração observará,
além do disposto nesta lei orgânica, os preceitos estabelecidos nos artigos 150, 2ª, 153, 3ª e 153, 2 e da Constituição Federal. 5. Aplicação aos servidores públicos municipais do disposto no artigo 7º, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, xxi, xixx da Constituição Federal. 6. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. 7. A proibição da conversão de férias ou licenças em dinheiro, ressalvados os casos previstos na legislação federal. 8. O direito de o servidor municipal ser readaptado à função compatível com sua capacidade de trabalho, por motivo de doença que o impossibilite de continuar desempenhando as atividades próprias do seu cargo ou função. Artigo 80. A investidura no cargo, emprego ou função pública dar-se-á na forma seguinte. 1. A investidura em cargo ou emprego público municipal depende de aprovação prévia em concurso de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão, declarados em lei, de livre nomeação e exoneração. 2. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável, uma única vez, por igual período. 3. A convocação, com prioridade sobre novos concursados, para assumir cargo ou emprego na carreira daquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos, durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação. 1 grau a não observância do disposto nos incisos I e 2ª implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. 2 graus os conselhos profissionais, o sindicato dos servidores municipais, as associações e as entidades de classe das áreas específicas terão direito de fiscalização da realização dos concursos públicos, inclusive com acesso às provas corrigidas. 3 graus é vedada a exigência de limite máximo de idade para participação em concurso público. 4 graus as inscrições para concurso público, para preenchimento de cargos e empregos na administração municipal, deverão estar abertas por, pelo menos, 15 dias após a publicação do edital respectivo. Artigo 81. Os cargos públicos da administração direta e indireta do município serão criados por lei, que fixará sua denominação, padrão de vencimentos, condições de provimento e indicará os recursos pelos quais serão pagos seus ocupantes. Parágrafo único. A normatização dos cargos no Poder Legislativo Municipal dar-se-á na forma do artigo 21, inciso 7º, desta lei. Artigo 82. Ao servidor público em exercício de mandato eletivo, aplica-se o disposto no artigo 38 da Constituição Federal. Parágrafo único. O vereador ocupante de cargo, emprego ou função pública municipal é inamovível de ofício pelo tempo de duração de seu mandato. Artigo 83. As disposições de servidores públicos dos poderes executivo e legislativo municipais ocorrerão sempre com ônus para o órgão requisitante, salvo nos casos previstos em leis específicas ou aqueles decorrentes de convênios. Artigo 84. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Parágrafo único. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas neste artigo, assim como participação de qualquer delas em empresa privada. Capítulo 2º. Dos servidores públicos municipais. Artigo 85. Lei complementar estabelecerá o regime jurídico único dos servidores municipais da administração direta, das autarquias, das fundações e da Câmara Municipal, e os seus respectivos planos de carreira, respeitados os princípios estabelecidos nesta lei orgânica. 1 grau a lei complementar referida no caput deste artigo far-se-á com os seguintes objetivos. 1. Institucionalização do sistema de mérito para a evolução funcional dentro da carreira. 2.
valorização e dignificação social e funcional do servidor público por profissionalização e aperfeiçoamento. 3. Remuneração adequada à complexidade e à responsabilidade das tarefas, ao nível de escolaridade exigido para seu desempenho compatível com o mercado de trabalho do município para a função respectiva. Segundo, revogado. Terceiro, o Poder Executivo Municipal e o Poder Legislativo Municipal, ao proverem os cargos em comissão, sempre que possível, deverão assegurar que 50% sejam ocupados por servidores de carreira dos respectivos poderes. 4 graus. O município proporcionará aos servidores oportunidades adequadas de crescimento profissional, através de programas de formação de mão de obra, aperfeiçoamento e reciclagem. 5 graus. Os programas mencionados no parágrafo anterior terão caráter permanente e poderão ser mantidos mediante convênios do município com instituições especializadas. 6 graus. Fica assegurada a participação paritária de representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais na comissão de elaboração do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Artigo 86. O município instituirá comissão de política de administração e remuneração de pessoal, integrada por servidores designados pelos poderes executivo e legislativo. Primeiro, a fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará: 1. A natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira. 2. Os requisitos para a investidura. 3. As peculiaridades dos cargos. Segundo, o município manterá a escola de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados. Terceiro, aplica-se aos servidores ocupantes de cargos públicos o disposto no artigo 7º, 4ª, 7ª, 8ª, 9ª, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, XXI e XXX da Constituição Federal, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão, quando a natureza do cargo o exigir. Quarto, o membro de poder, o detentor de mandato eletivo e os secretários municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no artigo 37, x e x, da Constituição Federal. Quinto, lei municipal estabelecerá a relação entre a maior e a menor remuneração dos cargos e empregos públicos. Sexto, lei municipal disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia por despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade, de produtividade, de treinamento, de desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade. Artigo 87. O município garantirá proteção à servidora pública gestante, quando em atividade prejudicial à sua saúde e à do nascituro, da qual ficará afastada temporariamente, realizando trabalho diverso que não lhe seja nocivo. Parágrafo único. Deste direito não resultará qualquer ônus posterior ao município, nem será assegurada à servidora pública permanência na nova atividade, quando cessada a gestação. Artigo 88. Fica assegurado aos servidores públicos municipais salário família correspondente a 5% do salário mínimo. Artigo 89. Fica assegurado ao servidor público municipal o pagamento antecipado de 50%, do 13º salário, quando do gozo das férias anuais remuneradas que ocorrerem a partir do mês de fevereiro de cada ano. Artigo 90. Aos professores da rede municipal de ensino, fica assegurada a observância do disposto no plano de carreira e remuneração do magistério público ou outro dispositivo equivalente estabelecido pelo Conselho Nacional de Educação, CNE. Artigo 91. Fica assegurada ao servidor público, no exercício de serviços de vigilância, quer diurno ou noturno, a percepção de gratificação de risco de morte. Artigo 92.
O município assegurará aos seus servidores e dependentes econômicos, na forma da lei municipal, serviço de atendimento médico, odontológico e de assistência social. Parágrafo único. Os serviços referidos neste artigo são extensivos aos aposentados e pensionistas. Artigo 93. O município concederá, conforme a lei dispuser, licença remunerada aos servidores que fizerem opção na forma da legislação. Artigo 94. Será concedida ao servidor público municipal, inclusive das autarquias e fundações, licença especial de 3 meses, mantida a percepção integral do vencimento e vantagens da remuneração do cargo ou função que estiver ocupando na data em que entrar em gozo esse benefício. Artigo 95. O servidor público municipal terá direito à remuneração mensal na forma da legislação vigente. Parágrafo único. Lei municipal instituirá a forma de correção salarial a ser aplicada a todos os servidores públicos. Artigo 96. O município instituirá comissão de política de administração e remuneração de pessoal, integrada por servidores designados pelos respectivos poderes. Artigo 97. A lei fixará os vencimentos dos servidores públicos municipais, sendo vedados a instituição de abonos, gratificações, adicionais ou vantagens pecuniárias por decreto ou ato administrativo. Artigo 98. Ao servidor público municipal, titular de cargo efetivo, mediante acesso por concurso público, é assegurada a estabilidade ao completar 3 anos de efetivo exercício. 1 grau. O servidor público estável só perderá o cargo com sentença judicial transitada em julgado ou mediante procedimento administrativo, sendo-lhe assegurada ampla defesa. 2 graus. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. 3 graus. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade remunerada, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Artigo 99. Aos servidores titulares de cargos efetivos do município, incluídas suas autarquias e fundações, são assegurados regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, com observância às normas dispostas no artigo 40 da Constituição Federal. Artigo 100. Lei de iniciativa do prefeito municipal disporá sobre concessão de pensão especial aos dependentes do servidor municipal, no caso de morte por acidente de trabalho. Capítulo 3. Do regime previdenciário do município. Artigo 101. Os serviços públicos pertinentes à Previdência Municipal serão prestados através do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina (IPMT). Parágrafo único. Para a consecução de suas finalidades, será resguardada, com estrita observância, a autonomia administrativa e financeira do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina (IPMT), e obedecerá aos seguintes princípios estabelecidos por lei. 1. Universalidade de participação nos planos previdenciários, mediante contribuição. 2. Irredutibilidade do valor dos benefícios. 3. Caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a participação de servidores ativos e inativos dos poderes legislativo e executivo do município. 4. Inviabilidade de criação, majoração ou extensão de qualquer benefício sem a correspondente fonte de custeio total. 5. Custeio da Previdência Social dos servidores públicos municipais mediante recursos provenientes, dentre outros, do orçamento dos órgãos municipais dos poderes executivo e legislativo e da contribuição compulsória dos servidores ativos, inativos e dos pensionistas. 6. Subordinação das aplicações das reservas técnicas e fundos previdenciários garantidos de benefícios mínimos, devidamente adequados de segurança, diversificação, liquidez e rentabilidade, a critérios técnicos e atuariais estabelecidos e aplicáveis, tendo em vista a natureza dos benefícios. 7.
valor mensal das aposentadorias e pensões não inferior ao salário mínimo vigente no país. Artigo 102. São beneficiários do regime próprio de previdência social do município as pessoas físicas classificadas como segurados e dependentes. Primeiro são segurados obrigatórios do regime próprio de previdência social do município os servidores públicos ocupantes de cargos efetivos, ativos ou inativos. Segundo são beneficiários do regime próprio de previdência social do município na condição de dependentes do segurado. 1. O cônjuge, a companheira ou companheiro, e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou portador de deficiência na forma da lei. 2. Os pais. 3. O irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou portador de deficiência, na forma da lei. E terceiro, considerar-se a pessoa com deficiência aquela que se enquadrar em alguma das categorias mencionadas na legislação federal vigente, incluindo-se as que forem equiparadas por força de lei. Artigo 103. A Previdência e a Assistência Social do município têm por finalidade assegurar a seus beneficiários os meios indispensáveis de manutenção por motivo de idade avançada, incapacidade, tempo de serviço, encargos familiares, prisão, morte ou desaparecimento daqueles de quem dependiam economicamente, bem como a prestação de serviços que visam a proteção de sua saúde e concorram para o seu bem-estar. Capítulo 4. Dos atos municipais. Artigo 104. A publicação das leis e dos atos municipais far-se-á no Diário Oficial do Município. 1 grau. A publicação, pela imprensa, de atos não normativos poderá ser resumida. 2 graus. A escolha do órgão de imprensa particular para a divulgação dos atos municipais será feita por meio de licitação em que se levarão em conta, além dos preços, as circunstâncias de periodicidade, tiragem e distribuição. 3 graus. Nenhum ato produzirá efeito antes de sua publicação. Artigo 105. A formalização dos atos administrativos de competência do prefeito far. Se há 1. Mediante decreto, numerado em ordem cronológica, quando se tratar de a regulamentação da lei, b. Criação ou extinção de gratificações, quando autorizadas em lei, c. Aberturas de créditos especiais e suplementares, até o limite autorizado pela lei orçamentária, d. Declaração de utilidade pública ou de interesse social para efeito de desapropriação ou de servidão administrativa, e criação, alteração e extinção de órgãos da Prefeitura, quando autorizadas por lei, f. Definição da competência dos órgãos e das atribuições dos servidores da Prefeitura não privativas da lei, g. Aprovação de regulamento e regimentos dos órgãos da administração direta, h. Aprovação dos estatutos dos órgãos da administração descentralizada e fixação e alteração dos preços dos serviços prestados pelo município e aprovação dos preços dos serviços concedidos ou autorizados. j. Permissão para a exploração de serviços públicos e uso de bens municipais, l. Aprovação de planos de trabalho dos órgãos da administração direta. M. Criação, extinção, declaração ou modificação de direitos dos administrados não privativos de lei, n. Medidas executórias do plano diretório, o estabelecimento de normas de efeitos externos não privativos de leis. 2. Mediante portaria, quando se tratar a provimento e vacância de cargos públicos e demais atos de efeito individual relativos aos servidores municipais, b. Lotação e relotação nos quadros de pessoal, c. Criação de comissões e designação de seus membros, d. Instituição e dissolução de grupos de trabalho, e autorização para contratação e dispensa de servidores por prazo determinado, f. Abertura de sindicância e processos administrativos e aplicação de penalidades, g. Outros atos que, por sua natureza ou finalidade, não sejam objeto de lei ou decreto. 1 grau. Poderão ser delegados os atos constantes do item 2º deste artigo. 2 graus. Embora publicados, os decretos sem número ou que não obedeçam à ordem cronológica serão nulos. Artigo 106. Os contratos, convênios e consórcios firmados pelo prefeito, presidente da Câmara Municipal ou por outro agente público em nome do município deverão ser publicados na íntegra ou em extrato no Diário Oficial do Município. Artigo 107.
A Prefeitura e a Câmara Municipal serão obrigadas a fornecer a qualquer interessado, no prazo máximo de 15 dias, certidões dos atos, contratos, convênios, consórcios e decisões, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar sua expedição. Capítulo 5. Da administração dos bens patrimoniais. Artigo 108. Compete ao prefeito municipal a administração dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara quanto aos seus servidores. Artigo 109. Os bens móveis do município deverão ser cadastrados, com a identificação e classificação pela natureza, destinação, valor e servidor responsável. 1 grau. Os bens imóveis serão classificados em livro próprio, com os dados referentes ao registro em cartório. 2 graus. Anualmente, será feito o inventário dos móveis e imóveis do município. Artigo 110. A alienação de bens municipais far-se-á de conformidade com a legislação pertinente. Artigo 111. A afetação e a desafetação de bens municipais dependerão de lei. Parágrafo único. As áreas transferidas ao município em decorrência da aprovação de loteamento serão consideradas bens dominiais enquanto não se efetivarem benfeitorias que lhes deem outra destinação, e não poderão ser inferiores a 20% da área total do loteamento, já excluídas aquelas destinadas às avenidas e ruas. Artigo 112. O uso de bens municipais por terceiros poderá ser feito mediante concessão, permissão ou autorização, conforme a exigência de interesse público. Parágrafo único. O município poderá ceder seus bens a outros entes públicos, inclusive os da administração indireta, desde que atendido o interesse público. Artigo 113. Nenhum servidor será dispensado, transferido, exonerado, nem será aceito o seu pedido de exoneração ou rescisão, sem que o órgão responsável pelo controle dos bens patrimoniais da Prefeitura ou Câmara Municipal ateste a devolução dos bens móveis do município sob sua guarda. Artigo 114. O órgão competente do município será obrigado, independentemente de despacho de qualquer autoridade, a abrir inquérito administrativo e a propor, se for o caso, a competente ação civil e penal contra o servidor, sempre que forem apresentadas as denúncias contra o extravio ou danos de bens municipais. Artigo 115. O município, preferentemente a venda ou a doação de bens imóveis, concederá direito real de uso, mediante concorrência. Parágrafo único. A concorrência poderá ser dispensada, quando o uso destinar-se à concessionária de serviço público, às entidades assistenciais ou verificar-se relevante interesse público na concessão, devidamente justificado. Capítulo 6. Das obras e serviços públicos. Artigo 116. É de responsabilidade do município, em conformidade com os interesses e as necessidades da população, prestar serviços públicos diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, bem como realizar obras públicas, podendo contratá-los com particulares através de processo licitatório. Artigo 117. A obra ou serviço público, salvo nos casos de extrema urgência e devidamente justificados, só poderão ser realizados com a elaboração do respectivo projeto e no qual, obrigatoriamente, conste: 1. Relatório substanciado sobre sua conveniência e utilização para a coletividade. 2. O orçamento do seu custo e a origem dos recursos financeiros para sua execução. 3. Os prazos para o seu início e término. Artigo 118. A concessão ou a permissão de serviço público somente será efetivada, com autorização da Câmara Municipal e mediante contrato precedido de processo licitatório. 1 grau. Serão nulas de pleno direito as concessões e as permissões, bem como a delegação para a exploração de serviço público, feitas em desacordo com o estabelecido neste artigo. 2 graus. Os serviços concedidos ou permitidos ficarão sempre sujeitos à regulamentação e à fiscalização da administração municipal, cabendo ao prefeito aprovar as respectivas tarifas ou preços. Artigo 119. Os usuários estarão representados nas entidades prestadoras de serviços públicos na forma que dispuser a legislação municipal, assegurando-se-lhes a participação em decisões de 1. Planos e programas de expansão dos serviços. 2. Revisão da base de cálculo dos custos operacionais.
3. Política tarifária. 4. Nível de atendimento à população em termos de quantidade e qualidade. 5. Mecanismos para atenção de pedidos e reclamações dos usuários, inclusive apuração de danos causados a terceiro. Parágrafo único. Em se tratando de empresas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos, a obrigatoriedade mencionada neste artigo deverá constar de contrato de concessão ou permissão. Artigo 120. As entidades prestadoras de serviços públicos serão obrigadas, pelo menos uma vez por ano, a dar ampla divulgação de suas atividades, informando, em especial, sobre planos de expansão, aplicação de recursos financeiros e realização de programas de trabalho. Artigo 121. Nos contratos de concessão ou permissão de serviços públicos serão estabelecidos, dentre outros: 1. Os direitos dos usuários, inclusive as hipóteses de gratuidade. 2. As regras para a remuneração do capital e para garantir o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. 3. As normas que possam comprovar eficiência no atendimento de interesse público, bem como permitir a fiscalização pelo município, de modo a manter o serviço contínuo, adequado e acessível. 4. As regras para orientar a revisão periódica das bases de cálculo dos custos operacionais e da remuneração do capital, ainda que estipulada em contrato anterior. 5. A remuneração dos serviços prestados pelos usuários diretos, assim como a possibilidade de cobertura dos custos por cobrança a outros agentes beneficiados pela existência dos serviços. 6. As condições de prorrogação, caducidade, rescisão e reversão da concessão ou permissão. Artigo 122. Na concessão ou permissão de serviços públicos, o município reprimirá qualquer forma de abuso do poder econômico, principalmente a que vise a dominação do mercado, a exploração monopolística e ao aumento abusivo de lucros. Artigo 123. O município poderá revogar a concessão ou a permissão dos serviços que forem executados em desconformidade com o contrato ou ato pertinente, bem como daqueles que se revelarem manifestamente insatisfatórios ao atendimento dos usuários. Artigo 124. As licitações para a concessão ou a permissão dos serviços públicos deverão ser precedidas de ampla publicidade, inclusive em jornais da capital do Estado, mediante edital ou comunicado resumido. Artigo 125. Os preços dos serviços públicos prestados diretamente pelo município ou por órgãos de sua administração descentralizada serão fixados pelo prefeito, cabendo à Câmara Municipal definir os serviços que serão remunerados, tendo em vista o interesse econômico e social. Parágrafo único. Na formação do custo dos serviços de natureza industrial, computar-se-ão, além das despesas operacionais e administrativas, as reservas para a depreciação e reposição dos equipamentos e instalações, bem como previsão para a expansão dos serviços. Artigo 126. O município poderá consorciar-se com outros para a realização de obras ou prestação de serviços públicos de interesse comum. Parágrafo único. O município deverá propiciar meios para a criação, nos consórcios, de órgãos consultivos constituídos por cidadãos não pertencentes ao serviço público municipal. Artigo 127. Ao município, é facultado conveniar com a União ou com o Estado a prestação de serviços públicos de sua competência privativa, quando lhes faltarem recursos técnicos ou financeiros para a execução do serviço em padrões adequados, ou quando houver interesse mútuo para a celebração de convênios. Parágrafo único. Na celebração de convênios de que trata este artigo, deverá o município: 1. Propor os planos de expansão dos serviços públicos. 2. Propor critérios para a fixação das tarifas. 3. Avaliar periodicamente a prestação dos serviços públicos. Capítulo 7 dos Conselhos Municipais. Artigo 128. Os conselhos municipais, criados por lei específica, têm por finalidade auxiliar a administração municipal na fixação de diretrizes, no planejamento, na interpretação de normas administrativas e no julgamento de recursos, no âmbito de sua competência. Primeiro, a lei a que se refere o caput definirá suas atribuições, composição, funcionamento, forma de nomeação de seus titulares, suplentes e duração de seus mandatos. Segundo, os conselhos municipais possuem caráter deliberativo e composição paritária,
garantida a presença de representantes de órgãos públicos municipais e de entidades classistas ou populares, e, quando for o caso, de entidades públicas estaduais ou federais e de servidores do setor de atuação do Conselho. Terceiro, a participação nos conselhos municipais será sempre gratuita e constituirá serviço público relevante. Artigo 129. Aos conselhos municipais, sem prejuízo de outras atribuições previstas nesta lei, cabe: 1. Convocar audiências públicas. 2. Elaborar o seu regimento interno e 3. Encaminhar ao chefe do Poder Executivo e ao presidente da Câmara Municipal assuntos de interesse da comunidade. 4. Pronunciar-se sobre reclamações, representações e recursos de habitantes do município, encaminhando-os ao poder competente. 5. Prestar as informações que lhes forem solicitadas pelo Poder Público Municipal. Capítulo 8 da Divisão Administrativa do Município, Seção 1 das Administrações Regionais e Regiões Administrativas Rurais. Artigo 130. O município, para fins administrativos, dividir-se-á: 1. Dentro do perímetro urbano, em administrações regionais. 2. Fora do perímetro urbano, em regiões administrativas rurais. 1 grau. As administrações regionais serão criadas e organizadas por lei específica, pelo agrupamento de bairros contíguos, respeitando-lhes os limites. 2 graus. As regiões administrativas rurais serão criadas e organizadas por lei específica, nas quais serão fixados os seus limites. Artigo 131. São requisitos para a criação de administrações regionais ou de regiões administrativas rurais: 1. População nunca inferior a 10%, dos habitantes da região urbana do município, no caso das primeiras, e dos habitantes da região rural, no caso das segundas. 2. Consulta plebiscitária à população da área que constituirá a administração regional ou região administrativa rural. 1 grau. Na fixação das divisas entre as regiões administrativas rurais, serão observadas as seguintes normas: 1. Dar-se a preferência de delimitação às linhas naturais, facilmente identificáveis. 2. Inexistindo linhas naturais, utilizar-se-á a linha reta, cujos extremos, pontos naturais ou não, sejam facilmente identificáveis e tenham condições de fixidez. 3. A não interrupção da continuidade territorial. 2 graus. A povoação escolhida pela população da área, como sede da região administrativa rural, dar-lhe-á o nome, e terá categoria de vila. 3 graus. Os procedimentos deste artigo se aplicam ao desdobramento ou remembramento de administrações regionais ou regiões administrativas rurais. Artigo 132. As administrações regionais e regiões administrativas rurais serão dirigidas por administradores regionais. Seção 2 do Administrador Regional. Artigo 133. O administrador regional terá a remuneração fixada pela legislação municipal. Parágrafo único. Criada a administração regional, ficará o prefeito municipal autorizado a criar o respectivo cargo de administrador. Artigo 134. Compete ao administrador regional: 1. Executar e fazer executar, na parte em que lhe couber, as leis e os demais atos emanados dos poderes competentes. 2. Coordenar e supervisionar os serviços públicos regionais, de acordo com o que for estabelecido nas leis e regulamentos. 3. Propor ao prefeito municipal a admissão e a dispensa dos servidores lotados na administração regional. 4. Promover a manutenção dos bens públicos municipais localizados na administração regional. 5. Prestar contas das importâncias recebidas para fazer face às despesas da administração regional. 6. Prestar as informações que forem solicitadas pela Câmara Municipal. 7. Solicitar ao prefeito as providências necessárias à boa administração regional. 8. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas pelo prefeito municipal e pela legislação pertinente. Seção 3ª. Da Procuradoria-Geral do Município. Artigo 135. A Procuradoria-Geral do Município é a instituição que representa, como Advocacia Geral, o município, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar, o que dispuser sobre sua organização, seu funcionamento e suas atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Parágrafo único. A Procuradoria-Geral do Município de Teresina tem por chefe o Procurador-Geral do Município, de livre nomeação do Prefeito Municipal,
dentre advogados de notório saber jurídico e reputação ilibada, com, pelo menos, 5 anos de prática forense. Artigo 136. Lei complementar disporá sobre a Procuradoria-Geral do Município, disciplinando as competências e o funcionamento dos órgãos que a integram, bem como estabelecerá o regime jurídico dos integrantes da carreira de procurador do município, observados os princípios e regras contidos nesta lei orgânica. Artigo 137. O ingresso na carreira de procurador municipal far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, assegurado o acompanhamento da Ordem dos Advogados do Brasil. Seção 4ª. Da Ouvidoria-Geral do Município. Artigo 138. A Ouvidoria-Geral do Município, órgão vinculado ao gabinete do prefeito municipal, tem como objetivo atuar na defesa dos princípios da legalidade, legitimidade, impessoalidade, moralidade, economicidade, publicidade administrativa e também na defesa dos direitos e interesses individuais e coletivos contra atos e omissões da administração pública municipal. Primeiro, lei complementar disporá quanto à organização, à estruturação, às atribuições e ao funcionamento da Ouvidoria-Geral do Município. Segundo, o cargo de ouvidor-geral do município é privativo de profissional com bacharelado em Direito.